Hello there, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei e vocês estão em mais um Agentes Nerds. E sim, hoje falaremos um pouco mais sobre quadrinhos, mais especificamente responder a uma pergunta que sempre me fazem. Revistas em quadrinho não é coisa de criança? E isso de tantas pessoas me falarem, me perguntarem sobre, eu acabei tendo a ideia de criar uma sessão de vídeos aqui só para apresentar para vocês quadrinhos que não são para criança, quadrinhos que não são infantis. É muito comum que as pessoas, quando veem ou que eu falo, que eu leio revistas em quadrinho, elas questionarem sobre quadrinhos serem algo único exclusivamente para crianças. E eu sempre falo que não. Existem aqueles quadrinhos para criança, existem aqueles quadrinhos infanto-juvenis, existem aqueles quadrinhos para um público jovem adulto, para um público mais adulto. Então, tipo, tem quadrinho de tudo quanto é jeito que vocês puderem imaginar. Quadrinho de comédia, quadrinho de romance, quadrinho de comédia romântica, quadrinho erótico, quadrinho que envolve sangue, muito sangue, quadrinhos que adaptam outras obras, quadrinhos que adaptam videogame, que adaptam livros, que adaptam filmes, ou que adaptam obras brasileiras ou internacionais, como é o caso, por exemplo, de Helena, que é uma adaptação de uma obra de Machado de Assis, ou uma das minhas adaptações favoritas, o Diário de Anne Frank, que é literalmente uma adaptação em quadrinhos do livro do Diário de Anne Frank. Então, além desses gêneros, existem gêneros de quadrinho para tudo quanto é estilo. E hoje eu vou começar a apresentar para vocês alguns, caso vocês não conheçam, e são quadrinhos que eu altamente recomendo. Então, sem mais delongas, porém, antes de começar o vídeo, não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, deixa comentários aí, quadrinhos que vocês gostariam de ver aqui no canal, temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. E também não deixem de seguir os nossos canais parceiros, o canal do Histórias de Herói, o canal do Euler lá na Roxinha, o canal do Mestre Odo, melhor criador de conteúdo de Pokémon GO do YouTube e lá da Roxinha também, o Rimura, mais um excelente canal de gameplays também aqui no YouTube, mas faz lives lá na Roxinha, o canal do Trevor, Diário de Trevor. Trevor é um professor Pokémon de alto nível aí para vocês conhecerem. E para além desses canais, não deixem de seguir a gente também no Instagram, aqui no YouTube, também temos o nosso site, todos eles Agentes Nerds. Para além disso, nós temos o nosso podcast, que vocês podem ouvir tudo aquilo que a gente pensa a respeito da cultura pop. O último que nós gravamos foi um sobre o filme do Mario, que está muito legal, e a gente já está em andamento com o nosso novo episódio. E aí, agora, entrando de vez no vídeo sobre quadrinhos que não são feitos para um público infantil, nós já vamos começar de cara com este mangá aqui, ó. Gen Pés Descalços. Gen, gente, é uma obra dividida em 10 volumes, tá? É uma obra escrita e desenhada por Kenji Nakazawa e ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Conrad. A editora Conrad, que daqui a uns dias eu trago uma história sobre essa editora para vocês, que é uma história muito fantástica. E assim, Gen conta a história que se passa pós-bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, Segunda Guerra Mundial, o pau tá quebrando no mundo, e aí rola essas duas bombas. Para quem não sabe, são duas bombas que caem lá no Japão. E aí a gente vai ver o resultado disso nessa obra. É uma obra dividida em 10 volumes, onde nós percebemos como que as pessoas passam a conviver com esse ocorrido, como que fica a situação das pessoas que não especificamente sofreram o impacto da bomba, mas sim da radiação em menor número e menor grau, e em alguns casos é um grau moderado, e o que acontece quando você é exposto completamente a essa bomba. O problema disso é que a gente vai ver toda essa história aos olhos de uma criança, que é o Gen. E aí
a gente vai entender como que uma guerra pode ser extremamente destrutiva, tanto para quem participa do lado dos aliados, quanto para quem participa do lado dos inimigos. E aqui no caso de Gen, o Japão passa por esse processo pós essas duas guerras e nós veremos o que as pessoas são capazes de fazer para sobreviver. Porque tem muita gente que pensa que a bomba veio, caiu, explodiu, quem tá ali morreu, quem não tá deu algum jeito de sobreviver, mas não é bem assim. Tem muito da vida dessas pessoas que vão sofrer as consequências dessa guerra e destas explosões. Nós veremos os índices de criminalidade aumentando drasticamente, e no caso do Gen, ele é uma criança, porém o mais velho, onde o pai não existe mais, a mãe, só vocês lendo a história para saber o que acontece com ela, mas ele também tem irmãos. Então o Gen precisa fazer alguma coisa para conseguir ali dinheiro para comer, dinheiro para comprar algumas coisinhas para levar para dentro de casa, mas o Gen tem uma peculiaridade, ele não perde as esperanças, mesmo em meio a todo aquele caos e destruição. É uma história pesada que vai derramar lágrimas aí dos olhinhos mais sensíveis. E quando vocês entendem Gen, por que Gen, pés descalços, chega a dar uma certa revolta em alguns graus, porque tipo, os Estados Unidos faz o que faz, e a gente sabe que o Japão adora puxar saco dos Estados Unidos em alguns pontos, mas a gente vê também a revolta que dá por causa de guerra, e uma guerra, toda guerra é sem sentido, por mais que as pessoas tentem justificar isso de alguma forma. E logo em seguida nós temos aqui um dos meus quadrinhos favoritos da vida. Eu pretendo trazer um vídeo todo só sobre Transmetropolitan, só que eu quero completar a coleção antes. Transmetropolitan conta a história... 2023, na verdade 2018 a 2022, que se perdeu para 2023, conta a história de um colunista de jornal que estava desaparecido no sentido de ele se escondeu, ele não queria se misturar com as coisas da cidade, mas ele deve uma matéria de jornal e ele necessita voltar à ativa. E quando ele retorna, o personagem chamado Spider Jerusalém, ele é um camarada que ele vai em busca da notícia para postá-la nesse jornal. O problema é que o lugar que o Spider Jerusalém mora chama-se A Cidade. Por que isso? Porque tem a ver com qualquer cidade do mundo. Porque todos os problemas existentes aqui em Transmetropolitan são problemas que a gente encontra em todas as cidades. Então nós vamos encontrar tema como direitos humanos, como liberdade de expressão, o que de fato é a liberdade de expressão, o direito ao voto. Nós temos inclusive uma situação aqui de um camarada que tá ali chegando devagarzinho, muita gente não dá importância, e o Spider Jerusalém apoia, esse cara se torna presidente, depois ele caça a cabeça do Spider Jerusalém porque ele quer acabar com a mídia. E assim... problemas com o direito dos idosos, os direitos das pessoas que, em vez de fazer com que elas cresçam, as joga na sarjeta e as coloca em estado de rua. Então todas as situações aqui em Transmetropolitan, vividas na pele do Spider Jerusalém, são problemas que nós encontramos na minha cidade, na sua cidade, em qualquer cidade do mundo. E essa cidade não é uma cidade normal como a nossa, tipo, no nosso tempo. É uma cidade futurista, mas mesmo no futuro, determinados problemas sociais não deixam de existir. Situações bizarras, pessoas que... inclusive nessa obra mostra o futuro do YouTube. As pessoas só leem esse negócio que vocês não entenderam o que eu tô falando. Tipo, o futuro do YouTube, principalmente para quem detesta propagandas do YouTube e da roxinha, vão entender essa sacada quando lerem aqui essa obra. Então... o Spider Jerusalém, ele não tem escrúpulos, ele também não é nenhum santinho, ele é muito louco, ele usa drogas, ele faz umas coisas muito loucas, mas ele é um cara daquela época, daquela geração. E quando vocês leem, inclusive no quadrinho, as pessoas já têm tecnologia o suficiente para alterar as próprias formas. Então tem gente que tem a forma de uma alienígena, sabe? É um quadrinho sensacional, fantástico. Se vocês quiserem um vídeo sobre ele,
pode pedir aqui que talvez eu até adiante esse negócio. E para fechar esse primeiro vídeo, nós temos aqui esta obra que é adorada por muita gente, mas não o quadrinho, o desenho animado, que é O Máscara. Sim, a maioria de vocês vai lembrar do Máscara através do desenho que passava no SBT. Eu quero Máscara! Sim, esse desenho é muito divertido. E do filme, que foi o filme que colocou o Jim Carrey no topo das paradas. Porém, esse filme e esse desenho não tem absolutamente nada a ver com o quadrinho. Porque aqui nesse quadrinho, a máscara, na verdade, ela faz com que o pior do ser humano saia. Então a máscara revela o pior que o ser humano tem e às vezes ela até mesmo deturpa aquilo que ele tem de melhor. Sim, se vocês estão pensando no Anel do Sauron, é mais ou menos por isso aí, só que de um nível mais insanidade. Então o que acontece? O Stan Lee Ipkiss não é um heróizinho aqui, ele é um racista, ele é um homofóbico, ele é preconceituoso em vários tipos, ele é tipo um Red Pill. E o Stan Lee aqui, ele vai sofrer algumas coisas aí, e ao contrário do desenho que é apenas o Stan Lee, o quadrinho ele tem vários personagens principais até nós entendermos quem é o personagem da máscara, para que a máscara realmente serve, como ela foi parar ali na cidade de Nova York. Então, assim, mais uma vez é um quadrinho para nos mostrar o que o ser humano é capaz de fazer para adquirir poder. O que o ser humano é capaz de fazer para colocar as suas mãos em algo que vai transformá-lo em poderoso demais. E ao mesmo tempo coloca pra gente aquele pensamento de a pessoa não tem poder nenhum, mas é gananciosa. E quando você dá esse poder para essa pessoa, o que ela se transforma? Um tirano, um assassino, um ditador. Então, assim, 3 quadrinhos que no fim das contas falam muito sobre problemas sociais, mesmo nas suas maluquices na forma de um, ou dentro do seu contexto histórico de outro. E, assim, quadrinhos é para todos os públicos, para todas as diversas pessoas existentes. E essa é só a parte 1. Depois eu vou trazer um segundo vídeo sobre isso, onde eu vou mostrar alguns mangás que não são bem para um público infantil e talvez nem mesmo infanto-juvenil. Isso sem contar outros que eu tenho aqui, como Druna, não é Duna, Druna, e vários outros quadrinhos. Mas e você? Quais são os seus quadrinhos favoritos? O que você mais curte que não tem especificamente a ver com um público infantil? Deixa aqui pra mim nos comentários. E se você gostou do vídeo até aqui, não deixe de deixar o seu joinha ou seu joinha. Deixa pra mim sugestões, avalia a gente, mas também olha os novos vídeos ou velhos vídeos que vão estar em algum lugar aqui pra cima, tá bom? Então é isso, gente. Se cuidem, sejam gentis com as pessoas, fiquem bem, fiquem com Deus. Viver sempre é a melhor opção. E conversar é melhor do que brigar. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Que a força esteja com vocês.